Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, para a nossa meditação nesta manhã. Abra lá, Velho Testamento, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Nossos olhos se voltam para ti. Nossos olhos se voltam para Deus, chegando a mais um final de ano. Diz assim o versículo 1 de 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon, Tamar, isso é, En-Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá em Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e o deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles o têm habitado, e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não o destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Amém? Um detalhe que nos chama a atenção quando você estuda o Velho Testamento, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, é a quantidade de guerras que tem no Velho Testamento. Parece que aquela turma vivia brigando. Povo contra povo, nação contra nação. Cada página que você vira do Velho Testamento tem uma briga. Tem um país invadindo o outro, tem um país atacando o outro, tem 3 reinos como esse aqui, esse momento, atacando Josafá. Parece que viviam de brigas, de guerras. Mas nos chama a atenção, porque essas guerras, esses momentos, estão todos condensados, juntos, aqui no texto bíblico. Mas se você olhar ao longo da história da humanidade, a história da humanidade é feita, é composta de muitas guerras. Vai conter ou colocar em um só lugar todas as guerras ao longo da história da humanidade, você vai ver guerras e mais guerras. Nesse momento que nós estamos aqui cultuando, está em andamento
pelo menos 28 guerras no mundo. Nós só estamos sabendo notícias lá da guerra, né, da invasão da Rússia na Ucrânia. Mas pode somar pelo menos mais 28 guerras que estão acontecendo nesse momento, nesses dias. Guerra traz morte, traz fome, traz tristeza, luto, traz nada de bom. Nada de bom, não é? Eu acho que uma maneira de acabar com as guerras, irmãos, eu acho que era pegar aqueles homens, esses líderes que estão nos gabinetes, estão nos quartéis, bolando as guerras, e colocar eles lá na frente de batalha e os soldados mandar para a praia. Seria uma boa maneira de acabar com guerras. Porque ficar lá nos ar-condicionado, nos carrões blindados, enquanto os soldadinhos de 18 anos, 20 anos perdem a vida lá na frente, aí é tranquilo de fazer guerra. Eu tenho essa crítica a fazer às guerras. Nem generais põem a cara lá na frente. Põe eles lá para receber estilhaços de granada. Acredito que haveria muito menos guerras se os governantes botassem a cara lá na frente ao invés de soldadinhos. Pagando, muitas vezes nem sabem por quê que estão lá, como foram aqueles milhares de jovens americanos mortos no Vietnã. Pensem nisso. Acho que é uma ideia interessante para nós pensarmos. Conflitos, então, guerras, então, estão ao longo da história o tempo todo. Conforme 2 Crônicas 17, 2 páginas para trás na sua Bíblia, do seu aplicativo, Josafá sucedeu seu pai chamado Asa, rei de Israel. Asa. E Josafá tinha 35 anos, quando começou a reinar, e reinou por 25 anos. Há um cálculo que mostra, estudando aqui 2 Crônicas, o reinado de Josafá, que ele teria vivido cerca de 60 anos, morreu com 60 anos de idade. Mas eu estou mencionando Asa, pai de Josafá, porque eu queria destacar um detalhe interessante. 2 Crônicas 14, bem mais lá atrás, no reinado do rei Asa, pai de Josafá, também nós encontramos ele em uma grande dificuldade. Ele também agora tem que enfrentar uma guerra. E os inimigos são mais fortes do que Asa, o rei Asa e o seu exército. E algo que eu tenho anotado aqui na Bíblia e compartilho com vocês sobre o rei Asa é muito interessante. Ele diz em 2 Crônicas 14, versículo 11, também orando a Deus, como Josafá fez aqui, ele diz para Deus o seguinte: Senhor, não custa nada para ti nos ajudar. Lindo isso, não, irmãos? A gente chegar para Deus diante de uma dificuldade e dizer para Deus: Senhor, não custa nada para ti nos ajudar. E Deus ajudou o rei Asa. Quem sabe você esteja enfrentando algum tipo de guerra. Na sua família, nos seus relacionamentos, guerras externas, conflitos. Na minha visão, irmãos, acho que está difícil de alguém me convencer o contrário. O maior dos desafios que a gente tem aqui na face da terra, se não um dos maiores desafios, é o desafio dos relacionamentos. Ô, coisa complicada é relacionamento. Você se relaciona 3 minutos com a caixa do supermercado, colhe um sorriso ou arruma uma confusão.
Você se relaciona 2 minutos com o caixa do banco e você arruma uma tremenda de uma confusão que você não imaginava para aquele dia. O desafio dos relacionamentos. Então, você pode estar enfrentando guerras, pequenas guerras externas ao seu redor, mas também temos as nossas guerras interiores, as nossas lutas no coração, dentro de nós, aquele estrago que o pecado fez na nossa vida, que nos coloca em falta de paz, em guerras entre o que queremos ser e o que não conseguimos ser, o que pensamos ser e não alcançamos ser. É linda essa fala do rei Asa. Não custa nada para ti, Senhor, me ajudar. Lembre disso na sua oração, meu irmão. Fale isso para Deus hoje. Fale isso para Deus todos os dias. Senhor, não custa nada para ti me ajudar. Eu preciso da tua ajuda. E aí, pais, aonde eu quero chegar, com toda certeza, o filho Josafá ouviu essa oração do pai. Ouviu o seu pai orando dessa forma. Como é que o seu pai conduzia o povo? Dependendo completamente de Deus. E agora ele está na mesma situação. Um exército forte, 3 reis, vem contra Josafá. Só que o que ele tinha aprendido com o pai, como é que ele via o pai agir em situações difíceis, o que o pai fazia? O pai buscava a Deus em oração. E aí a gente fica pensando aqui, né, mãe? Quando os nossos filhos olham para nós, quando os nossos filhos enfrentam dificuldades, pai, e eles pensam em nós, o que eles pensam? Que exemplo eles têm? Qual é o modelo que eles têm a seguir? Qual é a inspiração que eles têm? Claro, nós não somos nada para os nossos filhos. Jesus é tudo para eles. É tudo para eles. Mas nós temos que mostrar para eles o Deus que adoramos, o Deus que servimos, o Deus que buscamos. Como é que nós agimos quando as dificuldades vêm? Quando as guerras vêm, o que nós fazemos? Asa, o rei, diante do inimigo, ora. Josafá, o rei, filho, diante do inimigo, o que ele faz? Faz igual o pai. Ele ora. Ele busca a Deus. E agora, diz o versículo 3, que acabamos de ler, em 2 Crônicas 20, que Josafá fica alarmado. Ele fica com medo. Ah, meus irmãos, não sei se vocês concordam comigo, eu pelo menos isso tem me ajudado bastante. Como é bom, irmãos, ter medo. Muitos de nós aqui já teríamos morrido se não tivéssemos medo. O medo é uma busca de sobrevivência. O medo tira a gente de muita situação difícil. O medo nos ajuda a não entrarmos em encrencas, não nos perder até a própria vida. Diz o texto que Josafá ficou apavorado, ficou alarmado. E isso tem o seu lado bom. Ficar com medo. Né? Alguém brincou, já que estamos falando de guerra, falando sobre herói, falou que herói é aquele que não conseguiu fugir. Porque se desse para fugir, teria fugido também.
Tem o seu lado positivo. Alarmado, ele faz o quê? Ah, aí agora que está. O que ele faz? Alarmado, Josafá decidiu buscar o Senhor. Proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Que exemplo de rei. Que inspiração para nós. Versículo 1, ele recebe a notícia. É uma situação de perigo. 3 reis estão vindo contra ti, ó rei Josafá. Situação de perigo. Um enorme exército vem contra ti. E ele se joga diante de Deus. Ele se humilha. Vou ler de novo, irmãos, porque a coisa é profunda, é séria, é bíblica, é maravilhosa, é para os nossos dias, irmãos. Alarmado, com medo, Josafá decidiu consultar o Senhor, buscar a Deus, e proclamou, pois, um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu o povo, vindo de todas as cidades, para buscar a ajuda do Senhor. Vocês já imaginaram se os governantes da terra, diante de perigos, de guerras iminentes, de ódio entre as nações, os governantes da terra tomassem essa atitude de Josafá? Tomassem a atitude desse rei? Vocês sabem, o rei nesses tempos tinha 2 funções. Ele cuidava da parte administrativa e também cuidava da vida, da parte espiritual do povo. Ah, meus irmãos, como nós estamos precisando de governantes, de poderosos, de quem tem cargos públicos, com o coração de Josafá. Na hora, no mesmo instante, ao receber a notícia, ele buscou o Senhor e proclamou um jejum. Voltou-se para Deus. Com certeza, irmãos, nós teríamos um mundo melhor se nas horas de perigo, de dificuldades, os nossos líderes tivessem essa atitude de Josafá. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então a saída é a oração. Versículos 3 e 4 diz isso, né? 5, então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Iniciativa do rei. Vamos orar. Que exemplo. Mas nós não vamos ficar aqui apontando o dedo para governantes, para poderosos, para quem tem cargo público. Nós não vamos ficar apontando aqui para gente que está, de certa forma, distante da gente. Vamos trazer esse texto para perto da gente. Vamos trazer esse texto para dentro da nossa casa. Vamos trazer esse texto para a nossa vida. Eu proclamo um jejum, eu busco a Deus de todo o coração, numa situação difícil. O que eu faço? Ah, o pastor está falando dos governantes, isso é verdade. O pastor está falando dos poderosos, isso é verdade. Deveriam temer mais a Deus. Ok. Vamos trazer para mais perto. Vamos aplicar o texto na nossa vida. Como é que eu faço? O que eu faço? Uma palavrinha só. Reuniu e orou. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? E agora, nessa oração, Josafá